Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o Mike Einstein, sócio da ACE. Mike, vamos falar um pouco da ACE agora. O que é a ACE? E eu queria entender também qual que é a diferença o que é, na verdade, um processo de aceleração. Como funciona um processo de aceleração? Ok. A ACE hoje é uma empresa de investimentos. Ela não é mais uma aceleradora. Não é mais uma Ela aceleradora. começou como uma aceleradora. Começou como uma aceleradora. Ela é uma empresa de investimentos e uma empresa que faz consultoria de inovação. Nós temos dois grandes pilares de trabalho. Então vamos focar primeiro na parte de investimento. Tá. Mas me conta um pouco, você começou como uma aceleradora. O que tá. era um Então, processo que é de uma... aceleração Exato. quando vocês começaram? Então nós começamos, 7 anos atrás, acelerando startups. Então o que é acelerar? É você escolher uma turma, um lote de 10, 12, 15 empresas, essa é a nossa média, era a nossa média, e a gente acelerava turmas 2 vezes por ano, às vezes 3 vezes por ano. Tá? Onde você traz, então, 10, 15 empresas para dentro de casa, você dá uma série de conteúdos, você dá networking, você investe capital, você ajuda eles a crescerem, você ajuda eles a encontrarem capital adicional e você busca o exit, você busca a venda da tua participação nessas empresas. Mas não necessariamente você investe quando você faz esse primeiro bloco de escolha de startups. Perfeito. Então as startups que estão muito cedo, muito early stage, com um MVP ainda em teste, muito experimental, a gente trabalhava junto com os empreendedores até eles chegarem num nível satisfatório de crescimento e a gente decidia se vai investir para eles crescerem ainda mais. Tudo é baseado na tua taxa de crescimento. Tá, você tem alguns números, acho que foram mais de 300 empresas Então nesses nós 7 anos. aceleramos 300 empresas e investimos em 114. Tá? Então nem todo mundo que foi acelerado foi investido. Recebeu investimento, claro. Okay? Nesse inteirinho nós vendemos 14 empresas. Na realidade temos 2 que estão no pipe agora para fechar negócio, tá em off aqui. Semana que vem notícia boa. Pô, mas tá gravado. Tá gravado, tudo bem. Ou seja, e não é em off, né? Temos 2 empresas que estão fechando negócio. Tá fechado já, questão de anunciar. Aí de repente você fica sabendo em primeira mão. Tá bom. Conta aqui pra gente. Não, ainda não posso. Então a gente já vendeu empresas, evidentemente a gente teve write-offs também, Então empresas que não vão bem a gente acaba dando write-off, ou seja, você lança aí lucros e perdas, em perdas. E a gente se separa do empreendedor e ele toca a sua vida, Então, e temos aí ainda um portfólio de 70 empresas, um pouco mais de 70 empresas ativas que podem amanhã dar um grande retorno, eventualmente até virar unicórnio, a gente espera, algo assim. Então isso é o passado. Então qual que é a diferença do passado para o que vocês estão fazendo agora? Então agora, em vez de trazer uma turma e dar um processo onde a gente tinha quase que um checklist, olha, você tem que bater essas métricas para você poder passar para a próxima etapa, e era tudo meio que pasteurizado, Era tudo igual, independente da evolução do estágio onde as startups se encontravam, agora a gente customizou. Então eu escolho uma startup, como até se eu fosse um investidor puro simples, quase que um venture capital. Você está se transformando num fundo de venture capital ou não chega a ser isso? Não, nós vamos ter um fundo separado dessa operação, que é a continuação. Então hoje nós investimos, eu uso de todos os recursos que eu ainda tenho, o legado da aceleração, eu escolho uma startup, então não tem prazo para entrar, não tem prazo para sair, não tem um deal formatado, porque quando você acelera você tem um deal padrão, eu te dou tantos por cento, eu te dou tantos mil reais por tantos por cento do negócio. Agora não, qual é teu estágio, você está mais evoluído, qual é o teu valuation, vamos negociar, venha para cá, venha para Ace, porque a Ace sabe te ajudar. Tá? E a gente é muito hands-on. Então a gente ajuda, hoje nós somos, a Ace começou com 3 pessoas, hoje nós somos 51 e eu acho que até o final do ano a gente está vagas abertas, então quem tiver interesse tem vaga para todo tipo de profissional, eu devo fechar o ano com uns 80 pessoas na equipe. E você está em vários locais aqui do Brasil? Então a gente está em Florianópolis, a gente está em Curitiba, em Goiânia, Brasília e o headquarters é em São Paulo, a sede é em São Paulo. Então eu tenho escritórios regionais, onde eu posso acolher. Então quando a gente acelerava a gente tinha que acolher, eles tinham que ficar em casa, hoje não necessariamente. Então eu te dou o escritório se você quiser, se você não quiser, se você for muito grande, tem o teu local, não tem problema nenhum, mas eu vou te ajudar com uma série de serviços gratuitos
ou quase gratuitos de parceiros que estão com a gente. Então, contabilidade gratuita, jurídico gratuito, hosting, uma série de serviços incríveis que ele ia negociar durante meses. Tá? A gente já validou e já negociou para eles focarem no coração, né, no core business. Eu tenho mais de 150 mentores que ajudam as startups, né, com especialidades diversas. E a gente tem a nossa equipe que ajuda também. Então, que mete a mão na massa. Então, a gente é diferente de um fundo porque a gente se envolve no dia a dia. Tá, ela está mais perto de você. Muito mais perto. Então, os empreendedores são muito próximos. Tá. E como você escolhe essas startups? Tá. Então, hoje, nós somos a única empresa de investimento do Brasil que é bem data-driven. Então, nós desenvolvemos um software em casa, tá? Então, é um software proprietário que tem sua inteligência artificial e eu tenho 44 pontos de checagem, tá? É basicamente quase que um questionário onde eu converso com a startup, ele preenche e ele, se ele passa pelos requisitos, ele vem para o funil, eu vou conversar com ele ao vivo, senão a plataforma diz para ele, olha, melhora isso, está faltando um fundador, está faltando um CTO, você ainda não tem métrica, melhora esses itens e volta para nós. Sim. Então a gente dá uma mentoria indireta para ele também, dá um feedback extremamente importante. E como você faz isso? A empresa entra no seu site e preenche esse exato, questionário? Exato. Então, se for um inbound, né? Então a empresa entra, fica sabendo da ACE, preenche o questionário automaticamente, ele vai saber se ele vai para a próxima etapa ou não, ou a gente vai atrás, então a gente trabalha muito sniper, né? A gente vai atrás das empresas que nos interessam, conversa com o empreendedor, aí ele não precisa preencher nada, eu preencho na entrevista, já passou uma etapa, se vale, ele vai ter esse feedback, eu coloco ele na plataforma e a plataforma vai me fazer uma sequência para eu poder analisar ele. É muito data-driven, sem perder a sensibilidade, né? Lembrando, você investir em startup, você tem um lado de sensibilidade, um lado emocional, um lado de quem são os founders. Claro. Né? Mas a gente trabalha com dados, a gente Pareto Lovers é um dos nossos valores, a gente olha muito para números para poder analisar a startup, trazer ela para dentro e depois ajudá-la. E você disse que você está agora estruturando um novo fundo. Ele é um fundo separado da ACE? Separado, Então, antes de falar do fundo, hoje a ACE, como investimento, eu consigo investir de 200 mil a R$1 milhão. Esse é o valor do cheque. Esse é o valor do cheque hoje. Então, a gente acaba sendo talvez o segundo cheque, primeiro, segundo cheque da startup. Que estágio você está? É um seed money que você... Um pre-seed. Então, é um pré-seed, é um bem cedo, tá? É um estágio, às vezes, junto com anjos, ou depois de anjos, ou antes de anjos, vai depender do tamanho do negócio e do valuation, da evolução da startup. Mas você não investe numa empresa que está no PowerPoint, ela precisa já ter um produto, ter um MVP, algo do gênero. Tem que ter um MVP, tem que ter uma pequena atração, ela está buscando o Product Market Fit. Né? Ela está, na realidade, ela tá no meio do problem fit. Tá? Entendi. Ela não tem ela vai resolver um problema. Isso, ela passou da validação e está tentando entender se ela vai ter uma máquina de vendas. Ela está tentando entender se a cada real que eu investir nela, ela vai conseguir trazer R$10 de faturamento. Sim, tá? É nessa fase que a gente entra na ACE, nessa etapa. Claro. Aí o fundo que a gente vai estruturar é um fundo de 100 milhões, tá? Que vai ser o fundo que vai ser provavelmente não, a ideia é que esse fundo seja o segundo cheque dessa startup até o terceiro cheque e co-investindo com outros fundos. Aí você vai entrar em outros estágios, série A, série B? Não, ainda é seed e série A menor ou uma série A completa, dependendo da situação a gente faz um co-investimento com outros fundos. Então a gente vai do pré-seed na ACE, no fundo a gente faz seed e série A. E que estágio está essa estruturação desse fundo? Você está começando agora a captar? Vocês já... Não, está em fase ainda de estruturação. Quando você imagina que ele vai ficar pronto? Eu acho que para o ano que vem. Para o ano que vem? E vai ser um fundo da própria ACE ou vai ser algo separado da ACE que vocês estão fazendo? Precisa ser separado, a gente precisa ter um Chinese Wall. Né? Então, apesar da ACE, do fundo... investir em empresas proprietárias da própria ACE, que é muito interessante, é uma bela proposta de valor, porque você mitiga o risco. Eu já estou com esse empreendedor há mais de ano. Né? Então, o empreendedor não quer fazer a via crucis do roadshow,
Entendi. Então ele fica com a gente e eu já conheço ele, então eu mitigo o risco. Mas o fundo e a ACE também hoje, o fundo ACE e a ACE Investimentos investem em empresas que não são da ACE também. Ah, tá? sim. A gente está totalmente aberto, já fizemos alguns investimentos de empresas que vieram de fora da ACE, não há problema algum. E como são esses investimentos da ACE? É capital próprio ou vocês também... Capital próprio. Seu e do seu sócio? Isso e de alguns outros investidores que entraram conosco, que são acionistas nossos. Até hoje vocês têm ideia de quanto você já investiu? A gente já investiu desde o início 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Milhões. Lembrando, em 2010 o cheque era muito baixo. Eram 20 mil reais. Então você... Tá. No mínimo aumentou 10 vezes. Aumentou 10 vezes. Tá. Então o que se fazia 7 anos atrás não é possível de ser feito hoje. O ecossistema amadureceu, os valores são maiores, enfim, é muito diferente, né? Eu não vou dizer que há um inchaço, realmente os valores hoje correspondem com a verdadeira realidade para esse nível de pré-seed, seed, eles estão mais realistas. Aí tem também um inchaço, né? Tem um inchaço de valuations forte hoje no mercado, porque tem muito dinheiro disponível. Mike, obrigado. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente vai falar sobre algumas startups do portfólio da ACE.